Por amor à verdade, no empenho de sondá-la, as seguintes proposições deverão ser discutidas em Wittenberg, sobre a presidência do digníssimo Padre Martinho Lutero, mestre das artes e da santa teologia, e catedrático dessa disciplina nessa localidade. Portanto, ele solicita que os que não puderem estar presentes para debater conosco oralmente, o façam mesmo que ausentes, por escrito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 1. Quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz: arrependei-vos, Mateus 4,17, ele quer que toda a vida dos que creem seja arrependimento. 2. Essa palavra de arrependimento não pode ser entendida como se referindo ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e reparação, administrada pelos sacerdotes. 3. Ela também não se refere apenas a um arrependimento interior. Aliás, um arrependimento interior é inútil se exteriormente não opera diversas obras para mortificar a carne. 4. Assim, a pena perdura, enquanto perdurar o ódio contra si mesmo, que é o verdadeiro arrependimento interior, ou seja, até a entrada no reino dos céus. 5. O Papa não quer nem pode absorver pena alguma, como exceção daquela que ele mesmo impôs, seja por arbítrio próprio, seja por meio dos cânones. 6. O Papa não pode perdoar culpa alguma, a não ser declarar e confirmar que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos reservados para ele, que se fossem desconsiderados, a culpa permaneceria. 7. Deus não perdoa a culpa a ninguém, sem que ao mesmo tempo o subordine em total humildade ao sacerdote, seu vigário. 8. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Nada deve ser imposto aos moribundos, de acordo com os mesmos cânones. 9. Por isso, o Espírito Santo nos beneficia mediante o Papa, sempre que este em seus decretos faz exceções em circunstâncias de morte ou de necessidade aguda. 10. Procedem de forma ignorante e má os sacerdotes que aos moribundos reservam penitências canônicas para o purgatório. 11. Este joio de transformar uma pena canônica em pena de purgatório com certeza foi semeado enquanto os bispos dormiam. 12. Antigamente, as penas canônicas eram impostas, não depois, mas antes da absolvição, para testar a sinceridade da contrição. 13. Os moribundos são libertados de tudo por meio da morte, e já estão mortos para as leis canônicas, sendo, portanto, dispensados delas. 14. Comportamento ou amor para com Deus, imperfeitos necessariamente, trazem consigo grande temor para o moribundo, e este é tanto maior quanto menores forem aqueles. 15. Este temor e horror por si sós, para não falar de outras coisas, já são suficientes para causar tormento do purgatório, uma vez que estão muito próximos do pavor do desespero. 16. Parece que inferno, purgatório e céu diferem entre si da mesma forma que diferem entre si
desespero total, desespero quase total e segurança. 17. Parece que para as almas no purgatório, o aumento do amor é tão necessário quanto a diminuição do pavor. 18. Não parece estar provado, nem por argumentos racionais, nem pelas escrituras, que as almas no purgatório se encontrem excluídas da possibilidade de mérito ou de crescimento no amor. 19. Também não parece estar provado que as almas no purgatório estejam certas e seguras de sua salvação, mesmo quando nós tivermos absoluta certeza disso. 20. Por isso, quando o Papa declara pleno perdão de todas as penas, ele simplesmente não está se referindo a todas, mas apenas aquelas que ele mesmo impôs. 21. Portanto, os pregadores de indulgências erram ao dizerem que, mediante a indulgência do Papa, o homem é perdoado e liberto de todas as penas. 22. Com isso, o Papa não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, deveria ter sido paga nesta vida. 23. Se é que o pleno perdão de todas as penas pudesse ser concedido a alguém, certamente seria concedido apenas aos mais perfeitos, que são pouquíssimos. 24. Por isso, necessariamente, a maioria do povo está sendo ludibriada com essas promessas indiscriminadas e altissonantes do perdão das penas. 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório, em geral, qualquer bispo e pároco tem, em particular, em sua diocese e na sua paróquia. 25. O Papa faz muito bem quando não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por meio da intercessão, concede às almas o perdão. 27. Pregam doutrinas humanas todos aqueles que dizem que, no momento em que a moeda tilinta na caixa, a alma sai voando do purgatório. 28. É certo que, no momento em que a moeda na caixa tilinta, o lucro e a cobiça podem aumentar. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. 29. Quem sabe se todas as almas no purgatório querem ser resgatadas, uma vez que, pelo que dizem, não foi o caso de São Severino e São Pascoal? 30. Ninguém tem certeza da autenticidade da sua contrição, muito menos de ter recebido o pleno perdão dos seus pecados. 31. Tão raro como alguém se arrepender verdadeiramente, é também alguém adquirir verdadeira indulgência. É raríssimo. 32. Serão condenados eternamente, juntamente com seus mestres, aqueles que acreditam estar seguros de sua salvação por meio de carta de indulgência. 33. É preciso ter muita cautela com aqueles que afirmam que a indulgência do Papa é a mais inestimável dádiva de Deus pela qual o homem é reconciliado com Deus. 34. Porque a graça da indulgência refere-se apenas às penas de reparação sacramental estipuladas por homens. 35. Pregam de maneira não cristã aqueles que ensinam que quem resgatar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessita de contrição. 36. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente recebe pleno perdão da pena e da culpa, mesmo sem carta de indulgência. 37.
Todo cristão verdadeiro, esteja vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da Igreja, dados por Deus, mesmo sem carta de indulgência. 38. O perdão e a participação nos benefícios anteriormente citados, concedidos pelo Papa, contudo, não devem ser desprezados, pois constituem, conforme declarei, anúncio do perdão divino. 39. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo, ao mesmo tempo, os benefícios da indulgência e a verdadeira contrição. 40. A verdadeira contrição busca e ama a punição, mas a abundância das indulgências gera indiferença e faz odiá-las, pelo menos dando a oportunidade para isso. 41. Deve-se pregar com muita cautela as indulgências apostólicas, para que o povo não pense erroneamente que são preferíveis às demais boas obras de caridade. 42. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa não pensa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com obras de misericórdia. 43. Deve-se ensinar aos cristãos que dar ao pobre ou emprestar ao necessitado é melhor do que comprar indulgências. 44. Pois pela obra da caridade o amor cresce e o homem torna-se melhor, enquanto pelas indulgências não se torna melhor, apenas parcialmente livre da pena. 45. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê o necessitado e ignora, porém gasta dinheiro com indulgências, não adquire para si indulgências do Papa, mas a ira de Deus. 46. Devem-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem mais bens do que precisam, fiquem com o necessário para casa e, de forma alguma, o esbanjem com indulgências. 47. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não prescrita. 48. Deve-se ensinar aos cristãos que, do que o Papa mais necessita e o que ele mais deseja ao conceder indulgências, é uma oração fervorosa por ele, mais do que o dinheiro que é trazido. 49. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis se a confiança não é depositada nelas, porém extremamente prejudiciais se por causa delas se perde o temor de Deus. 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa estivesse inteirado dos métodos de extorsão praticados pelos pregadores de indulgências, preferiria ver a Basílica de São Pedro reduzida a cinzas a vê-la edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a vender a Basílica de São Pedro, se necessário, e dar do próprio dinheiro a muitos daqueles que são despojados do dinheiro por certos pregadores de indulgências. 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgência, mesmo que o comissário, ou até mesmo o próprio Papa, oferecesse a sua alma como garantia. 53. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, a fim de pregar indulgências, ordenam que a palavra de Deus seja totalmente silenciada em outras igrejas. 54. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, é dedicado tanto tempo ou mais às indulgências do que a ela. 55.
A atitude do Papa necessariamente é que, se as indulgências, que são menos importantes, são celebradas com badalar de um sino, uma procissão e uma cerimônia, o Evangelho, que é mais importante, deve ser anunciado com badalar de uma centena de sinos, uma centena de procissões e uma centena de cerimônias. 56. O tesouro da Igreja, do qual o Papa distribui indulgências, não é suficientemente mencionado nem conhecido entre o povo de Cristo. 57. É evidente que este tesouro certamente não é constituído de bens temporais, visto que esses muitos pregadores não distribuiriam livremente, mas apenas os acumulariam. 58. O tesouro tampouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam graça para o homem interior, mesmo sem o Papa, e a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. 59. O tesouro da Igreja, disse São Lourenço, são os pobres da Igreja, mas ele falou de acordo com o uso da palavra em seu tempo. 60. Sem receio dizemos que as chaves da Igreja, dadas pelos méritos de Cristo, constituem este tesouro. 61. Está claro, pois, que o poder do Papa é suficiente só para a remissão das penas e dos casos especiais. 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. 63. Este tesouro, entretanto, é muito odiado e com razão, porque faz com que os primeiros sejam últimos. 64. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é muito bem quisto e com razão, pois faz dos últimos primeiros. 65. Portanto, o tesouro do Evangelho são as redes com que, outrora, se pescavam homens possuidores de riquezas. 66. O tesouro das indulgências são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos possuidores. 67. As indulgências apregoadas como as maiores graças realmente podem ser entendidas como tais, à medida que promovem um empreendimento lucrativo. 68. Mas elas são, na verdade, as graças mais ínfimas, quando comparadas com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69. Os bispos e párocos são obrigados a receber com toda reverência os comissários de indulgências apostólicas. 70. Porém, ainda maior é a sua obrigação de observar com os olhos e atentar com ambos os ouvidos, para que esses comissários não preguem seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. 71. Quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas, seja anátema e maldito. 72. Porém, quem se posicionar contra a devassidão e a licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências, seja bendito. 73. Assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que de qualquer forma procuram defraudar o comércio de indulgências, 74. Muito mais deseja fulminar aqueles que, sob o pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e verdade. 75. Pensar que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. 76. Afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais
não podem remover sequer o menor dos pecados veniais no que diz respeito à sua culpa. 77. Dizer que nem mesmo São Pedro, caso ele fosse o Papa atualmente, poderia conceder maiores graças, é blasfêmia contra São Pedro e o Papa. 78. Afirmamos, pelo contrário, que tanto este como qualquer Papa tem graças maiores, a saber, o Evangelho, os poderes, os dons de curar e etc., conforme 1 Coríntios capítulo 12. 79. Dizer que a cruz penitencial, erguida, estampada como a insígnia papal, equivale à cruz de Cristo, é blasfêmia. 80. Terão de prestar contas os bispos, párocos e teólogos que permitem que essa doutrina seja pregada ao povo. 81. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para os homens doutos, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas perspicazes dos leigos. 82. Por exemplo, por que o Papa não esvazia o purgatório inteiro por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas que ali estão? Que seria a causa mais justa. Se ele redime um número infinito de almas por causa do miserável dinheiro para a construção de uma basílica, que é uma causa tão insignificante? 83. Do mesmo modo, por que são mantidas as missas pelos mortos, bem como os aniversários dos falecidos, e por que o Papa não restitui ou permite que sejam recebidas de volta as doações efetuadas em favor deles, uma vez que não é correto orar pelos redimidos? 84. Do mesmo modo, que nova piedade de Deus e do Papa é essa, que permite ao ímpio inimigo, por amor ao dinheiro, redimir uma alma piedosa e amiga de Deus, porém, não a redime com amor desinteressado, em virtude da própria necessidade da alma piedosa e amada? 85. Do mesmo modo, por que os cânones penitenciais, que de fato e por desuso já muito estão revogados e mortos, ainda constituam, sendo resgatados com dinheiro, pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem vivos e em vigor? 86. Do mesmo modo, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a riqueza dos mais ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos esta uma Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos cristãos pobres? 87. Do mesmo modo, o que de fato o Papa perdoa e concede àqueles que, pela contrição perfeita, já têm direito à completa remissão e participação? 88. Do mesmo modo, que benefício maior se poderia proporcionar à Igreja do que se o Papa, assim como agora o faz uma vez, da mesma forma concedesse uma centena de vezes ao dia a cada crente essas remissões e participações? 89. Uma vez que o Papa, com as indulgências, procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, porque ele suspende cartas e indulgências outrora concedidas se são igualmente eficazes? 90. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los apresentando argumentos, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e deixar os cristãos infelizes. 91. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a intenção do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. 92. Fora, pois, com todos esses profetas que diziam ao povo de Cristo: paz, paz, quando não há paz.
93. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, quando não há cruz. 94. Deve-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, por meio de penas, mortes e inferno. 95. E assim, a que confiem que entrarão no céu por meio de muitas tribulações e não por meio de uma ilusória segurança de paz.